o Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Arjuna Vanavasa Parva. Capítulo 218. História de Vaga e 4 companheiras que foram transformadas em crocodilos. Vaisampayana disse: então aquele touro da raça Bharata foi às águas sagradas, nas margens do Oceano Sul, todas adornadas com os ascetas que lá residiam. E lá se situavam 5 regiões semelhantes dispersas, onde também moravam muitos ascetas. Mas aqueles próprios 5 lagos eram evitados por todos eles. Aquelas águas sagradas se chamavam Agastya, e Salbhadra e Paloma de grande santidade, e Karandama de grande auspiciosidade, produzindo os frutos de um sacrifício de cavalo àqueles que lá se banhavam, e Bharadvaja, grande purificador de pecados. Aquele principal entre os Kurus, vendo aquelas 5 águas sagradas, e encontrando-as inabitadas, e averiguando também que elas eram evitadas pelos ascetas virtuosos que moravam perto, questionou aqueles homens pios com as mãos unidas, dizendo: por que, ó ascetas, aqueles 5 lagos sagrados são evitados pelos reveladores de Brahma? Ouvindo os ascetas responderam: moram naquelas águas 5 grandes crocodilos que afastam os ascetas que tentam se banhar nelas. É por isso, ó filho da família Kuru, que aquelas águas são evitadas. Vaisampayana continuou: ouvindo essas palavras dos ascetas, aquele principal dos homens dotado de braços poderosos, embora desaconselhado por eles, foi ver aquelas águas. Chegando ao excelente lago sagrado, chamado Salbhadra, por causa de um grande rishi, o bravo destruidor de todos os inimigos de repente mergulhou nele para tomar banho. Logo que aquele tigre entre homens mergulhou na água, um crocodilo grande que estava nela, o agarrou pela perna. Mas Dhananjaya, o filho de braços fortes de Kunti, aquele principal de todos os homens dotados de força, agarrou aquele habitante da água que se debatia e o arrastou à força para a margem. Mas arrastado pelo renomado Arjuna para a terra, aquele crocodilo se tornou transformado em uma donzela bela, enfeitada com ornamentos. Ó rei, aquela donzela encantadora de forma celeste, parecia brilhar por sua beleza e aparência. Dhananjaya, o filho de Kunti, contemplando aquela visão incomum, perguntou àquela donzela com o coração satisfeito: quem tu és, ó bela? Por que tu tens sido uma habitante das águas? Por que também tu cometes esse pecado terrível? A donzela respondeu, dizendo: eu sou, ó poderoso, uma apsara que se diverte nas florestas celestes. Eu sou, ó poderoso, Varga por nome, e sempre querida para o tesoureiro celeste, Kuvera. Eu tenho 4 outras companheiras, todas belas e capazes de ir a todos os lugares à vontade. Acompanhada por elas eu fui um dia à residência de Kuvera. No caminho nós vimos um Brahmane de votos rígidos, e extremamente bonito, estudando os Vedas em solidão. Toda a floresta, na qual ele estava, parecia estar coberta com o esplendor ascético dele. Ele parecia ter iluminado toda a região como o próprio sol. Vendo sua dedicação ascética daquela natureza e sua beleza maravilhosa, nós descemos naquela região para perturbar suas meditações. Eu mesma, Saurabhi, Samishi, Vudvuda, e Lata, nos aproximamos daquele Brahmane, ó Bharata, ao mesmo tempo. Nós começamos a cantar e a sorrir e a tentar de outras maneiras aquele Brahmane. Mas, ó herói, aquele Brahmane, jovem, não colocou seu coração nenhuma vez em nós. Com a mente fixa em pura meditação, aquele jovem de grande energia não permitiu que seu coração vacilasse. Ó touro entre os kshatriyas, o olhar que ele lançou sobre nós foi um de cólera. E ele disse, nos fitando, tornando-se crocodilos, percorram as águas por 100 de anos. Capítulo 219. Continua. Vaisampayana disse, Varga continuou, nós ficamos então, o principal da linhagem Bharata, profundamente angustiadas por causa dessa maldição. Nós procuramos aplacar aquele Brahmane de riqueza ascética que não se afastava de seu voto.
Nos dirigindo a ele nós dissemos, infladas com uma noção da nossa beleza e juventude, incitadas pelo Deus do desejo, nós agimos muito impropriamente. Cabe a ti, ó Brahmane, nos perdoar. Realmente, ó Brahmane, vir para cá tentar a ti de votos rígidos e riqueza ascética foi a morte para nós. Os virtuosos, no entanto, dizem que mulheres nunca devem ser mortas. Portanto cresce em virtude. Não cabe a ti nos matar assim. Ó tu que és conhecedor da virtude, é dito que um Brahmane é sempre o amigo de todas as criaturas. Ó tu de grande prosperidade, que essas palavras dos sábios se tornem verdadeiras. Os eminentes sempre protegem aqueles que procuram proteção em suas mãos. Nós procuramos a tua proteção. Cabe a ti nos conceder o perdão. Vaisampayana continuou, assim abordado o Brahmane de alma virtuosa e bons atos igual em esplendor, ó herói, ao sol ou à lua, tornou-se propício a elas. E o Brahmane disse, as palavras 100 e 100.000 são todas indicativas de eternidade. A palavra 100, no entanto, como empregada por mim é para ser entendida como um período limitado e não indicativa de um período sem fim. Vocês, portanto, virando crocodilos, capturarão e afastarão os homens, por somente 100 anos como explicado por mim. No fim desse período um indivíduo elevado vai arrastar vocês todas da água à terra. Então vocês retomarão suas formas reais. Eu nunca falei uma mentira nem de brincadeira. Portanto, tudo isso que eu disse deve vir a ocorrer. E aquelas águas sagradas, dentro das quais eu atribuo a vocês os seus lugares, depois que vocês forem libertadas por aquele indivíduo, se tornarão conhecidas no mundo inteiro pelo nome de Naritirtas, ou águas sagradas ligadas com os sofrimentos e a libertação de mulheres, e todas elas se tornarão sagradas e purificadoras de pecados aos olhos dos virtuosos e dos sábios. Vaisampayana continuou. Varga então dirigiu-se a Arjuna, e terminou seu discurso, dizendo, ouvindo essas palavras do Brahmane nós o saudamos com reverência e andamos ao redor dele. Deixando aquela região nós fomos embora com corações pesados, pensando enquanto prosseguíamos, aonde iremos todas nós logo nos reunir com aquele homem que nos devolverá as nossas próprias formas, depois da nossa transformação? Enquanto estávamos pensando nisso, em quase um instante, ó Bharata, nós vimos o iminente Rishi celeste Narada. Vendo aquele Rishi de energia incomensurável, os nossos corações ficaram cheios de alegria. Saudando com reverência, ó Partha, nós ficamos diante dele, com rostos rubros. Ele perguntou de nós qual era a causa da nossa tristeza e nós dissemos tudo a ele. Ouvindo o que tinha acontecido o Rishi disse, nas terras baixas que margeiam o Oceano Sul há 5 regiões de águas sagradas. Elas são encantadoras e eminentemente santas. Vão para lá sem demora. Aquele tigre entre homens, Dhananjaya, o filho de Pandu de alma pura, logo as libertará, sem dúvida, dessa situação difícil e triste. Ó herói, ouvindo as palavras do Rishi todas nós viemos para cá. Ó impecável, a verdade é que eu hoje fui libertada por ti. Mas aquelas minhas 4 amigas estão ainda dentro de outras águas aqui. Ó herói, faze uma boa ação por libertá-las também. Vaisampayana continuou, então, o monarca, o principal dos Pandavas, dotado de grande bravura, alegremente libertou todas elas daquela maldição. Erguendo-se das águas, todas recuperaram as suas próprias formas. Aquelas apsaras então, ó rei, pareciam todas como antes. Libertando aqueles lagos sagrados, do perigo pelo qual eles tinham sido notórios, e dando permissão às apsaras para irem para onde elas escolhessem, Arjuna ficou desejoso de ver Chitrangada mais uma vez. Ele, portanto, foi em direção à cidade de Manipura. Chegando lá, ele viu no trono o filho que tinha gerado em Chitrangada, e que foi chamado pelo nome de Vabruvana. Vendo Chitrangada mais uma vez, Arjuna foi, o monarca, em direção ao local chamado Gokarna. Capítulo 220. Arjuna e Krishna se encontram.
Vaisampayana disse. Então Arjuna, de destreza incomensurável, viu, uma após a outra, todas as águas sagradas e outros lugares santos, que havia nas margens do Oceano Ocidental. Vibhatsua alcançou o local sagrado chamado Prabhasa. Quando o invencível Arjuna chegou àquela sagrada e encantadora região, o matador de Madhu, Krishna, soube disso. Madhava logo foi lá ver seu amigo, o filho de Kunti. Krishna e Arjuna se encontraram e, abraçando um ao outro, perguntaram sobre o seu bem-estar. Aqueles amigos queridos, que eram ninguém mais do que os rishis Nara e Narayana de outrora, se sentaram. Vasudeva perguntou a Arjuna acerca de suas viagens, dizendo: por que, ó Pandava, tu estás vagando sobre a terra, contemplando todas as águas sagradas e outros lugares santos? Então Arjuna lhe disse tudo o que tinha acontecido. Ouvindo tudo, aquele poderoso herói da linhagem Vrishni disse: isso é como deve ser. E Krishna e Arjuna, tendo se divertido como lhes agradava por algum tempo em Prabhasa, foram à montanha Raivataka passar alguns dias lá. Antes de eles chegarem a Raivataka, aquela montanha foi, por ordem de Krishna, bem adornada por muitos artífices. Muita comida também, por ordem de Krishna, foi reunida lá. Desfrutando de tudo o que havia sido reunido lá para ele, Arjuna sentou-se com Vasudeva para ver os desempenhos dos atores e dançarinos. Então o Pandava, de grande alma, dispensando todos eles com respeito apropriado, deitou-se em uma cama bem enfeitada e excelente. Quando aquele de braços fortes havia se instalado naquela cama excelente, ele descreveu para Krishna tudo acerca das águas sagradas, os lagos e as montanhas, os rios e as florestas que ele tinha visto. Enquanto ele estava falando disso, esticado sobre aquela cama celeste, o sono, ó Janamejaya, tomou conta dele. Ele se levantou de manhã, acordado por doces canções e notas melodiosas da vina, violão, alaúde, e pelos laudatórios e bênçãos dos bardos. Depois que tinha passado pelas cerimônias e ações necessárias, ele foi afetuosamente abordado por aquele da linhagem Vrishni. Sobre um carro dourado, o herói então partiu para Dvaraka, a capital dos Yadavas. E, ó Janamejaya, para honrar o filho de Kunti, a cidade de Dvaraka estava bem enfeitada, até mesmo todos os jardins e casas dentro dela. Os cidadãos de Dvaraka, desejosos de ver o filho de Kunti, começaram a fluir avidamente às vias públicas a centenas de milhares. Nas praças públicas e ruas, centenas e milhares de mulheres, misturadas com os homens, aumentaram a grande multidão de bojas, vrishnis e andakas que tinham se reunido lá. Arjuna foi recebido com respeito por todos os filhos dos bojas, dos vrishnis e dos andakas. E ele, em retorno, reverenciou aqueles que mereciam seu culto, recebendo suas bênçãos. O herói foi recebido com recepção afetuosa por todos os homens jovens da tribo Yadava. Ele repetidamente abraçou a todos os que eram iguais a ele em idade. Dirigindo-se então para a mansão encantadora de Krishna, que era repleta de pedras preciosas e de todos os artigos de lazer, ele residiu lá com Krishna por muitos dias.